Comigo aqui no estúdio, às 18 horas e 19 minutos, o deputado federal Eli Correia Filho, do União Brasil de Guarulhos. Boa noite, Eli. Boa noite, Pedro Notaro. Boa noite a todos do Radar de Notícias. Sempre uma alegria muito grande estar aqui com você, sabia, Pedro? Obrigado pela presença. Elegante dessa forma bonita de se apresentar. Parabéns. Obrigado. Teve a sessão hoje na Câmara Municipal. E, aliás, deputado Eli Correia, um assunto muito debatido hoje em Guarulhos é a taxa do lixo. Puxa vida. Sua opinião? Minha opinião, assim, primeiro que até é bom explicar algumas coisas, Pedro. Existe o marco legal do saneamento, que isso foi votado em Brasília. O que isso inclui? Todo tipo de regulamentação sobre áreas ambientais, lixões, e uma modernização para que isso tenha uma meta a ser cumprida num determinado ano. E qual foi a forma de punição aos maus gestores? Jogar a responsabilidade, se o gestor não fez a lição de casa do jeito que deveria fazer, ele vai ter, de alguma forma, de achar uma saída para ter essa cobrança da taxa do lixo. Então, assim, hoje eu vejo que está toda a população de Guarulhos indignada e com toda razão, porque existiam outras oportunidades e possibilidades de você suprir essa taxa. E só agora o próprio prefeito busca alternativas para isso. Então, assim, primeiro, deixando claro, isto é uma punição ao prefeito que não sabe organizar e fazer o seu orçamento direito. Porque esses recursos, eles deveriam ser investidos na área da infraestrutura, na área dos esportes. Então, cria-se uma taxa do lixo que, aliás, vamos lá, hoje Guarulhos paga 120 milhões de reais por ano. Na coleta, né? Na coleta. Precisamos fazer também uma auditoria, porque está elevado esse número também. Mas, enfim, com essa cobrança que o prefeito mandou agora, vai para 235 milhões de reais. Ok, e esse excedente, 115 milhões, vai para onde? Volta para os munícipes? Não, fica no caixa da prefeitura. Então, tudo isso, olha como que é uma situação difícil, que quem envolve, quem mais sofre é a população, que não tem nada a ver com isso. Isso é culpa da má gestão da prefeitura de Guarulhos. Isso está acontecendo não em São Paulo. São Paulo está com orçamento bonitinho, porque o próprio prefeito, as administrações deixaram o orçamento que conseguem suprir essa taxa de lixo. Então, assim, outras cidades também, a maioria das cidades, são poucas cidades que não conseguem organizar esse orçamento, e este é o grande exemplo aqui de Guarulhos. E aí passa essa responsabilidade a quem? Ao munícipe, que está revoltado com toda a razão, e precisamos fiscalizar. Vamos entrar, eu estou conversando muito com o vereador Laércio Santos, uma ação no Tribunal de Contas do Estado, no Ministério Público, no Tribunal de Contas do Estado, para que isso seja fiscalizado. De que forma isso foi feito? Às pressas. Então, assim, é muito triste, uma situação que eu acho que fazia tempo que eu não via Guarulhos passar por esse descaso, assim, um tapa na cara de cada cidadão guarulhense. Pois é, e eu estou esperando o Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos prometer uma ação também contra a taxa do lixo. E volto a dizer aqui, né? Se a taxa fosse meio simbólica, como é em São José dos Campos, R$5 por mês, tudo bem, mas valores muito altos, ligados ao consumo de água, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É proporcional, sim, ao seu consumo de água. Sim, ou seja, fica atrelado, né? Olha que injusto também isso, porque se você atrasar a água, é cortada a água. Então, ou seja, você vai ter que pagar junto com a água. Então, assim, é uma imposição feita para o munícipe guarulhense. Nesse momento não, porque o governo Guti mandou em boleto. Tá sim, aqui. sim. Mas futuramente virá na conta de água. Pois a não ser que, me parece que a Sabesp não aceitou. Tomara que não aceite mesmo. Tomara que não aceite, isso é injusto. Eu vejo no boleto que põe lei federal. Mas a lei federal... Bem alto, bem... só que assim, cidade de Guarulhos, deixando bem claro, isto é uma punição por a prefeitura não ter a capacidade e não atingir a meta fiscal imposta. Então, é uma punição que a prefeitura está recebendo e quem está pagando é a população. Não, isso aqui é uma covardia se esconder atrás, uma tentativa de se esconder atrás de uma lei federal. Para com isso. Deputado, esse é o momento, teremos eleições esse ano, as pessoas perguntam, o que o senhor fez pela cidade? Puxa, eu sou o deputado que mais enviou emendas parlamentares, são mais de 21 milhões de reais. Volto a dizer que foram todas as áreas contempladas, mas hoje o meu foco é a área da saúde, porque não há interferência justamente da prefeitura, Pedro. Todas as emendas que eu mandei via prefeitura, muitas delas não sei onde foi parar esse recurso. Outras, por exemplo, que eu lembro que eu mandei para infraestrutura e asfalto, que eu acho que
deveria a prefeitura pensar nos bairros mais periféricos e mais deficitários, acabou priorizando o centro da cidade. Ainda mais no colégio do próprio prefeito, na rua do colégio do próprio prefeito. Então, eu decidi, não vou mandar mais para essas áreas e sim para a área da saúde, que a gente sabe que realmente é um verdadeiro caos que acontece aqui. Nada foi mudado. Desde quando assumiu este prefeito, a saúde só vem piorando. Então, eu posso amenizar através de emendas parlamentares. Então, enviamos para praticamente todos os hospitais aqui, Pimentas Bom Sucesso, JJM, Stella Maris, criança, do adolescente da criança. Então, priorizamos a saúde. E é isso que eu estou fazendo. Cada vez mais dando esse olhar, pelo menos para amenizar um pouco esse sofrimento, que a conta não fecha e a prefeitura não ajuda. Houve uma emenda sua para a GCM de Guarulhos, não houve? Sim, houve. Eu até me lembro bem que a gente conseguiu uma aquisição de 10 carros, 20 bicicletas, motos. Isso. Nós priorizamos, tempos atrás, a prefeitura através da emenda na área da segurança. E que é um tema também muito sensível aqui na cidade. Muito, né? Né? Muito sensível. Bom, como é que é? Meu agradecimento, minha filha está super bem após o parto na JJM. Márcio e Juan Fuscaldo. Olha, isso é muito Márcia bom. Oliveira. É Márcia Oliveira, é isso? É. O JJM é uma referência, né? Muito boa. Eu tenho um respeito muito grande por todos que trabalham por lá. E ali, cada nascimento é uma vitória, né? Que comemora realmente aquilo que eu falei. Uma cidade tão deficitária na área da saúde, é realmente uma verdadeira vitória cada bebê que o JJM ajuda a conceber. Muito bem. Deputado, como é que o senhor recebeu hoje a notícia da desistência do Dória? Pois é, cada vez mais a gente percebe essa polarização, Pedro. Eu acho que para a democracia isso não é muito bom, porque a gente precisava fortalecer uma terceira via. Nós vemos que tem Lula e Bolsonaro, e eu acho que poderia ter uma opção para o eleitor, uma opção à altura mesmo, de não só terceira via, terceira, quarta, quinta, sexta via. Mas a gente percebe que o próprio partido, o PSDB, tem os seus líderes, tem os seus caciques ali, e que decidiram, então, conversar, dialogar com o próprio João Dória, e ele acabou optando pela sua desistência. Acho que ele volta para a iniciativa privada, onde realmente é uma referência, mas é uma pena, né? Acho que não vem a deputado federal. Não acredito. Também não acredito. Acho que não. Não vem, não. Seria bem votado, mas não acredito que seja. Agora, o PSDB, hoje à tarde, falou que pode lançar ainda o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Pois é, eu não estou no PSDB, é uma ligação que eu tenho, claro que a Fran é presidente do PSDB aqui de Guarulhos, mas mais do que isso é o próprio governador, o novo governador Rodrigo Garcia, que é o grande gestor. A gente está falando de gestão, o Rodrigo pôs a casa em ordem, o Rodrigo tem um novo estilo de governar, está fazendo uma grande diferença. Eu acredito que vai ser reeleito. Eu aposto muito que ele será marcado pelo seu legado, será marcado pela sua capacidade de gerir um estado tão complexo como é São Paulo, e um estado que hoje valoriza muito mais os seus servidores, valoriza muito mais as pessoas, até porque ele conseguiu, através de leis aprovadas na Assembleia, como a reforma da Previdência e administrativa, pôr o estado em ordem. É isso que a gente cobra da Prefeitura de Guarulhos. Vamos deixar a Prefeitura, a gestão em ordem, porque aí não precisa criar taxa nenhuma. Muitas pessoas me perguntando aí do estado de saúde do ex-vereador Albertão. Eu reafirmo aqui, infelizmente, ele sofreu um acidente porque está andando de moto, infartou. Puxa. E aí, com o infarto, sofreu um acidente de moto, foi socorrido na UPA com bica e agora à tarde foi transferido para o Hospital Pimenta. Tomara que lá ele receba um tratamento, né, à altura da necessidade, né? Ele faz parte da história da política de Guarulhos, verdade, né? Verdade. Agora, deputado, estou recebendo aqui outra mensagem aqui. Estão me falando que a rodovia Presidente Dutra, passando ali o Jardim Presidente Dutra, antes de Cumbica, tem um muro de arrimo lá que cedeu. Havia uma obra e essa obra está paralisada. Eles gostariam que o senhor cobrasse lá. Acho que é a NTT, né, deputado? Eu acho que direto na CCR, se eu não me engano. CCR. Direto, passa depois para mim essa mensagem, que amanhã indo para Brasília já cobra essa melhoria, porque pelo que o muro de arrimo pode causar outros acidentes, né? Não, eles falam isso, inclusive, que a obra está lá parada e está causando acidente. Pois é, exatamente. Tem cone e tudo, mas não deixa ser um obstáculo na pista, né? Sem dúvida. Tá certo.
Muito bem, deixa eu ver, deputado, uma opinião sua em relação ao AB, o Ministério Público em Guarulhos. Falta de combate à taxa do lixo, deputado. Eu acho que esse é o grande assunto do momento e é um assunto muito delicado mesmo. Aquilo que eu falei é muito triste, né? Porque as pessoas já lutam para sobreviver. Passamos agora por uma pandemia, onde muitas pessoas perderam o emprego também, e aí recebe de presente mais um imposto, mais uma taxa. Eu acho que isso que a gente tem que eliminar. Quanto menos impostos, quanto menos taxas a população receber, mais elas podem evoluir, podem desenvolver, podem focar na sua família. Então, assim, onde você vai? Você chega aqui na portaria e a taxa do lixo, deputado, que coisa que louco. Você vai não sei aonde, deputado, a nossa funcionária, olha aqui, eu estou inconformada. E é para ficar inconformado mesmo, Pedro. Eu acho que é só comparar com outras cidades que não estão cobrando. E por que não estão cobrando? Porque estão com as contas redondas. Mogi das Cruzes não está cobrando, né? A Câmara Municipal de Mogi não aprovou a taxa do lixo. São José dos Campos cobra R$ 62 ao ano, que dá R$ 5 por mês. Você também. Volta lá ao comentário anterior, produção, do JJM, alguém estava elogiando, né? Acho que Sassá do Trânsito, conheço. Minha filha nasceu no JJM e ficou no UTI por 80 dias, nada faltou. Deputado, pode continuar ajudando o hospital. Não tenha dúvida, isso é um motivo de alegria quando você ajuda e sabe que está sendo bem aplicado o recurso, né? Está salvando uma vida, por exemplo. Aliás, acho que seria interessante uma visita do governador Rodrigo Garcia a Guarulhos, né? Sem dúvida. E ele já está programando essa visita. O Rodrigo tem um olhar diferenciado pela cidade, claro que, né, incentivado por mim, pela própria Fran, que, aliás, a Fran pede tanta coisa lá para o governo, para a cidade de Guarulhos, que já tem até um projeto dela lá, que é assim, o Projeto Fran. Tudo que envolve Guarulhos passa pela Fran. Mas por quê? Porque pela defesa, por saber da necessidade e saber que o Rodrigo tem esse olhar diferenciado e tem um carinho muito grande, um respeito muito grande pela cidade. Não tenho dúvida que o Rodrigo fará muita coisa pela cidade. Um assunto polêmico lá em Brasília é a questão dos cassinos. O senhor tem posição definida já, não? Sim, eu votei a favor da liberação dos jogos, porque, primeiro, que eu acredito, isso é uma situação mais íntima, que isso aumenta muito mais a chance de oportunidades de emprego. Muita gente fala em relação ao próprio vício. Não, existem outros vícios e existe a ilegalidade no próprio cassino, de jogos de azar. Então, é importante legalizar, isso vai gerar o turismo, isso vai gerar empregos. Então, eu fui a favor e continuo sendo favorável realmente à abertura de bingos e cassinos. E existem cassinos clandestinos no Brasil. Muitos. Até o Gabigol não foi preso? Pois é, em São Paulo, é isso mesmo, né? O que adiantou congelar o IPTU, Adalto Scapini? Pois é. Eu pergunto também. Vou aqui falar uma coisa, é difícil de entender, mas eu vou falar. Na verdade, o IPTU não está congelado, ele está represado. Isso aí. Ele está... A qualquer momento, vocês podem ter um aumento significativo do IPTU, porque ele não está congelado, ele está represado, é diferente, é difícil explicar isso. Da mesma forma aqui, deputado, eu estava falando para o pessoal, aqui tem uma tabela de valores, que o prefeito Guti, não sei de onde ele puxou esse desconto, ele aplicou um desconto. Agora, e a hora que ele resolver tirar esse desconto aqui? Pois é. Não, eu acho que aquela questão que eu falei, que eu já acho um absurdo, a gente tem que rever, tem que fazer uma auditoria nesses contratos de 120 milhões, acho que está muito puxado. Só que com essa arrecadação, ele vai para 235 milhões. Esses 115 milhões a mais, eu questiono de novo. Para onde vai? Por que não volta, então, para a população? Ele vai falar que ele colocou coleta seletiva uma vez por semana. Eu não vi ainda, mas... Não tem justificativa. Eu quero saber o seguinte, o caminhão faz a coleta seletiva, despeja onde depois? Pois é, exatamente. Eu fico até imaginando a destinação final. Gente, recolher lixo é fácil, sabia? O duro é a destinação final. Quero saber o que faz de final com o lixo, né? Tá certo. Deputado, em relação a transporte aqui para Guarulhos, tem alguma novidade, não? Olha, volto a dizer, o novo governador Rodrigo prioriza isso. Eu acho que, independente de qualquer coisa, eu tive a oportunidade de estar ao lado dele no final do ano, anunciando a linha de metrô. Claro que a gente não pode enganar a população que isso vai acontecer da noite para o dia, mas é o embrião, é o começo de uma realidade que o Guarulhos sempre esperou, né, e nunca teve. Eu acredito que com o Rodrigo agora vai andar isso, vai acelerar.
E em breve teremos boas notícias, mais comodidade, modernidade e respeito ao cidadão que utiliza o transporte. Eu até gostaria de aproveitar agora que o Rodrigo Garcia, eu sei que o senhor tem um ótimo relacionamento com ele, a Fran Corrêa também, é falar das nossas delegacias, são péssimas. Sim, verdade. A estrutura do Corpo de Bombeiros que deixa a desejar. Nós tivemos incêndios grandes em Guarulhos, que evidenciaram a falha do Corpo de Bombeiros. Aproveitar e falar com o governador. Não tenha dúvida. Nesse mesmo momento eu já conversei com ele sobre a necessidade da ampliação do próprio Corpo de Bombeiros, porque isso é um sinal. Nós não podemos ficar esperando acontecer algo muito maior e que possa prejudicar e até ceifar vidas, né? Tá certo. Obrigado, deputado Eli Corrêa, sempre bem-vindo aqui. Espero que volte mais vezes. Não, mas não tenha dúvida. Obrigado você, Pedro, sempre à disposição. Mandar um abraço a todos do Radar de Notícias. Sua audiência maravilhosa. E você, nesse estado maravilhoso, perfeito, um homem de respeito que chega na Câmara Municipal de terno e gravata. Algo que eu sempre prezei, viu? Lá na Câmara dos Deputados? Na Câmara dos Deputados, em determinado momento que você chega no Salão Verde, se não tiver terno e gravata, você não entra. Então é respeito à liturgia do cargo. Exatamente. Então, é por isso. Eu penso da mesma maneira. Exatamente. Obrigado, deputado. Obrigado. 18h35.